Existe um tipo raro de pessoa que parece ter tudo sob controle. Nada abala, nada o impede de seguir em frente. Enquanto a maioria se perde em distrações e dúvidas, ele caminha firme, sabendo exatamente para onde vai. Mas qual é o segredo desse homem? Ele não nasceu assim. Ele construiu essa força. E a verdade é que qualquer um pode fazer o mesmo. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem se perguntado: por que estou aqui? A busca por sentido não é um luxo, é uma necessidade. Sem um propósito claro, a vida se torna uma repetição sem cor, uma eterna segunda-feira sem fim. E essa inquietação surge quando a pessoa percebe que dinheiro, status e prazeres momentâneos não preenchem o vazio. O verdadeiro sentido nasce quando se encontra algo maior que si mesmo, algo que desperte paixão e faça cada dia valer a pena. É por isso que alguns se sentem completos ao ajudar os outros, enquanto outros encontram significado na criação, no conhecimento ou no desafio. Pense nos grandes nomes da história. Viktor Frankl, por exemplo, sobreviveu a um campo de concentração porque encontrou um motivo para continuar, compartilhar sua experiência e ajudar outros a encontrar sentido. Quem ainda não descobriu o seu, precisa começar agora, explorando diferentes áreas, questionando crenças e se permitindo errar, porque é no erro que as grandes respostas costumam aparecer. Carl Jung foi um daqueles pensadores que mudaram tudo. Enquanto muitos psicólogos se limitavam a estudar comportamentos, ele foi além. Mergulhou no inconsciente e trouxe à tona verdades que explicam por que sentimos, pensamos e agimos de determinada maneira. Ele não se contentou com explicações rasas. Percebeu que dentro de cada um há forças ocultas moldando a realidade. E mais do que isso, ele entendeu que o ser humano não busca apenas felicidade, mas um sentido maior, uma realização plena. Ao quebrar paradigmas, Jung mostrou que cada pessoa carrega uma história que vai além de si mesma. Seu conceito de inconsciente coletivo abriu portas para a compreensão de que nossos medos, desejos e símbolos internos vêm de algo maior do que a própria experiência individual. Isso explica por que certos arquétipos, como o herói ou o sábio, ressoam em culturas distintas. Se entender a si mesmo já é difícil, imagine descobrir que carregamos dentro de nós séculos de histórias não resolvidas. Jung não apenas estudou a mente humana, ele a desafiou. Ele dizia que todo mundo tem uma sombra, aquela parte oculta que esconde impulsos, traumas e verdades inconvenientes. O problema? Quanto mais se tenta ignorá-la, mais forte ela se torna. Aquela raiva sem explicação, aquela inveja disfarçada, aquele medo irracional, tudo isso vem do que foi jogado para debaixo do tapete. E se a pessoa não enfrenta a própria sombra, ela acaba sendo controlada por ela. O primeiro passo para o autodomínio é parar de se enganar. Aquela preguiça mascarada de estou sem tempo, aquela arrogância disfarçada de eu só falo verdades, tudo isso é sombra. Jung dizia que quem enfrenta essa parte oculta se torna mais forte, mais livre. Afinal, como alguém pode ser verdadeiramente dono de si, se nem sequer conhece suas próprias fraquezas? O mundo é cheio de pessoas que se escondem de si mesmas, mas são poucas as que têm coragem de se encarar no espelho. O caminho para se tornar quem realmente se é passa por um processo chamado individuação. Jung explicou que cada pessoa nasce com potenciais ocultos, mas poucos conseguem despertá-los. A maioria vive conforme as expectativas dos outros, seguindo um roteiro pré-escrito, sem nunca questionar se aquilo faz sentido. Mas a individuação exige que se rompa com essa programação e que se aceite tanto a luz quanto a escuridão dentro de si. É um processo árduo, mas necessário. Pense em figuras como Buda, que abandonou sua vida confortável para buscar a verdade, ou em qualquer pessoa que decidiu se reinventar depois de anos presa a um caminho que não era seu. O segredo não está em ser perfeito, mas em ser autêntico. A individuação não se trata de se tornar alguém melhor para os outros, mas sim de se tornar inteiro para si mesmo. E quem chega lá percebe que a verdadeira liberdade nunca esteve do lado de fora. Jung começou sua carreira sob a sombra de Sigmund Freud, mas não demorou para perceber que suas ideias precisavam ir além. Enquanto Freud via o inconsciente como um depósito de traumas reprimidos, Jung enxergava algo mais profundo, um oceano vasto de significados coletivos e símbolos universais. Esse foi o ponto de ruptura. Jung não queria reduzir a psique humana a instintos e desejos sexuais. Queria entender a alma humana em sua totalidade. Essa separação não foi apenas teórica, foi uma verdadeira batalha entre mestres. Freud via Jung como seu sucessor, mas não aceitava suas ideias inovadoras. Jung, por sua vez, sabia que para seguir seu próprio caminho precisaria romper com seu mentor. E assim o fez. Essa coragem de questionar o próprio mestre mostra que, às vezes, evoluir significa abrir mão de velhas referências, mesmo aquelas que um dia pareciam inquestionáveis. Jung trouxe à tona uma ideia que mudou a forma como entendemos a mente: o inconsciente coletivo.
Ele dizia que dentro de cada um existem padrões universais, imagens primordiais que influenciam emoções e comportamentos. Os arquétipos, como o herói, o sábio e o vilão, aparecem em mitos, filmes e até nos sonhos. Isso explica por que histórias épicas como as de Star Wars ou do Rei Arthur ressoam tão profundamente. Elas falam com algo que está gravado na psique humana. Esses arquétipos não são apenas conceitos filosóficos, eles moldam o dia a dia. Quando alguém sente que precisa matar um dragão para crescer, quando busca um mentor em momentos de dúvida, ou quando se vê dividido entre o bem e o mal, está lidando com esses símbolos. Compreendê-los é entender a si mesmo em um nível mais profundo, e quem aprende a decifrar esses padrões descobre que a vida não é só caos. Ela segue uma lógica oculta que poucos percebem. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente, pistas valiosas para quem deseja se entender. Ao contrário do que muitos pensam, os sonhos não são apenas reflexos aleatórios do dia a dia. Eles carregam símbolos poderosos que revelam desejos reprimidos, medos profundos e até soluções para problemas. Um sonho recorrente, por exemplo, pode ser um aviso de que algo precisa ser resolvido. Ele ensinava que interpretar sonhos não é seguir um manual, mas aprender a escutar a si mesmo. Algumas pessoas ignoram seus sonhos e perdem insights que poderiam mudar suas vidas. Outras aprendem a decifrá-los e descobrem que seu inconsciente é um guia sábio, sempre pronto para apontar o caminho. Quem aprende a ouvir os próprios sonhos, aprende a ouvir a si mesmo. Todos usam máscaras. No trabalho, na família, nas redes sociais, há sempre um papel sendo interpretado. Jung chamou essa máscara de persona, a versão socialmente aceitável que cada um constrói para se encaixar no mundo. O problema? Muitas pessoas se identificam tanto com essa máscara que esquecem quem realmente são. E assim, vivem como personagens, não como indivíduos. A jornada do autoconhecimento passa por rasgar essa fantasia e encontrar o eu verdadeiro. Quem se prende à persona acaba escravo da aprovação alheia, sempre tentando parecer algo que não é. Mas quem ousa se despir das aparências descobre uma verdade libertadora. A vida só faz sentido quando se tem coragem de ser autêntico, independentemente das expectativas externas. No fim das contas, a busca pelo significado da vida é o que impulsiona tudo. Jung dizia que quem não encontra um propósito mergulha em crises, ansiedade e vazio. E ele estava certo. Quando a vida parece sem sentido, qualquer obstáculo se torna insuportável. Mas quando há um porquê forte o suficiente, qualquer como se torna suportável. Não se trata de encontrar um único propósito fixo, mas de estar sempre em busca de algo que expanda a própria existência. Alguns encontram isso na arte, outros no conhecimento, outros em desafios que os fazem crescer. O segredo é simples. Quem para de buscar, para de viver. E quem continua buscando descobre que a vida tem um significado muito maior do que jamais imaginou. Agora, a questão é, você vai continuar vivendo no piloto automático ou vai assumir as rédeas da própria vida? O conhecimento está aí, mas só faz diferença para quem coloca em prática. O que você vai mudar a partir de hoje? Deixe nos comentários sua maior lição e se inscreva no canal para continuar aprendendo como transformar sua realidade.